Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com o Dr. Márcio Rogério Renzo. Ele é fisioterapeuta, psicanalista e hipnoterapeuta. Vamos entender um pouco sobre a concentração quando a gente reza e também o que é hipnose. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, acione o sininho, deixe seus comentários, faça suas sugestões e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Doutor Márcio Rogério Renzo, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Cris, é muito importante, eu admiro muito o seu trabalho, é um grande prazer estar aqui com você. Que bom. Olha, o doutor Márcio, ele fez vários cursos, mas ele é psicanalista, hipnoterapeuta e fisioterapeuta. E fez muitos cursos de pós-graduação, dentro da neurociência, da psicanálise. Então, ele vai conversar aqui um pouco conosco sobre a importância de quando a gente se concentra para fazer uma oração, de quando a gente respira, e vai explicar também para a gente o que é, de fato, a hipnose. Como é que isso acontece? E ela serve para alguma coisa, para mudar a nossa vida, ou ela é só mais uma terapia? E também vai nos explicar o que é quando a gente fala, uma pessoa está hipnotizada. O que será que é isso? Então, doutor Márcio, vamos começar pelo começo. Gostaria que o senhor dissesse a importância que é quando a gente vai fazer uma oração, uma reza, ou mesmo uma meditação, essa importância que a gente fala de ter sempre a espinha ereta, o coração tranquilo, que nem sempre é possível, mas que a respiração é fundamental. Para começar, né, para a gente entender, quando nós vamos fazer uma oração, nos conectar com algo maior, seja lá a religião que for, a fé que a pessoa profetiza, é importante que ela esteja equilibrada, que ela esteja concentrada no que ela está fazendo e esteja na sua melhor forma possível. Então, a questão que nós falamos, que é tão apregoada, principalmente nos cursos de meditação, de yoga, nas igrejas, quando nós temos que nos conectar com algo superior, é estarmos numa posição ereta, porque ela nos proporciona uma melhor respiração. E essa respiração, ela faz com que nós tenhamos efeitos fisiológicos que nos permite a nos concentrarmos ainda mais no que nós estamos fazendo, que é a concentração com alguma coisa maior, né? Então, quando nós estamos numa posição ereta, nossas vias aéreas estão mais pérvias, né? A passagem de ar, elas estão mais acessíveis, então nós não fazemos esforço e com uma melhor oxigenação do nosso cérebro, nós temos também a capacidade de nos concentrarmos melhor, absorvermos melhor as informações quando nós estamos recebendo e também nós temos uma concentração muito melhor, que é que depois eu vou explicar um pouco melhor durante a questão da hipnose. Mas nessa questão de
espiritualidade, de concentração, de nos conectarmos a algo ou alguém de forma mais assertiva, é primordial uma postura mais ereta e uma respiração calma e eficiente para que nós tenhamos uma melhor oxigenação do nosso cérebro e, por consequência, uma melhor concentração e absorção das informações que nos são passadas. Doutor Márcio, é por isso que quando às vezes alguém chega assim muito afoito e vai falar alguma coisa, a pessoa geralmente diz, calma, respira e depois me conta. É isso? Exatamente, porque quando nós estamos num momento de agitação, nós precisamos ter uma respiração mais acelerada. E isso nos deixa mais estimulados. Quando nós falamos para a pessoa dar uma acalmada, parar e respirar mais lenta e profundamente, seria como nós estivéssemos dando um restart no nosso cérebro. Então, ele dá aquela parada e, por consequência, você volta a respirar de forma devagar. Então, a sua concentração muda, a sua forma de pensar, a sua forma de se expressar vai ser muito melhor do que se você chegar de forma rápida, sem se concentrar, a tentar se comunicar com a outra pessoa ou com algo. É por isso que também antes das orações é necessário que a gente se concentre, respire e faça oração. Mesmo que isso dure 2, 3 minutos, mas não dá para a gente se comunicar, pelo menos no meu entendimento, com o sagrado, com o divino. Você está ali fazendo um agradecimento, pode estar muitas vezes pedindo alguma coisa, lavando louça, correndo na frente do espelho, escovando o dente, né? Não, você tem que fazer isso concentrado, mesmo que isso demore apenas alguns minutos, não precisa ser uma oração enorme, mas você precisa, naquele momento, fazer essa conexão com o divino, com o sagrado, e para isso a gente respira e aí faz a oração. O senhor concorda que é uma maneira correta? Eu diria que é até educada, né? De falar com o sagrado. Sim, não querendo assim contradizer as pessoas que Uhum. às vezes pensam diferente, mas se você está tentando se conectar, se comunicar, você tem que estar dedicado, focado naquilo. E se você estiver fazendo qualquer outra atividade, você vai ter uma dispersão. E essa dispersão, assim, levando para o lado religioso, como algumas pessoas podem levar, chega-se até uma falta de respeito, consideração com o que ela venera. Então, é interessante que ela, se ela está fazendo isso, ela está retirando um momento do seu tempo para ela. Então, é justo que ela faça da melhor forma possível, que é se concentrar nela mesma, na situação dela, se entender para que possa se conectar com algo que ela professa, que ela adore, seja lá qual for, mas que ela tire esse momento de concentração e de dedicação a ela e ao que a fé que ela processa. E, doutor Márcio, e por que que a gente, às vezes, quando uma pessoa está totalmente parada, está olhando assim, as pessoas dizem assim, nossa, fulano está hipnotizado. Ou então ele diz, a pessoa está hipnotizada por outra, sabe aquela paixão? Sim. Ela está totalmente hipnotizada. Por que que a gente usa esse termo? Porque a hipnose nada mais é que um estado de foco e concentração. Ao contrário do que é mostrado nos filmes, no meio de comunicação, de entretenimento, a hipnose ela não acontece daquela forma, né? A hipnose ela é uma prática científica, então não tem nada de mágico, de
espiritual, ela é uma técnica. Então, a pessoa que aplica essa terapia, ela estuda para isso de forma científica, então não é como é mostrado nos meios de comunicação. Então, é um momento que você tira para estar concentrado, focado em uma determinada situação. Nesse caso, levando em consideração isso, nós vemos que nós estamos em momentos de hipnose ao longo do dia. Eu posso te dar um exemplo. Quando você está assistindo a um filme e você se deixa influenciar pelo filme, é um filme, seja um drama, um filme de terror, que você recebe aquela emoção, você está num momento de hipnose. Por quê? Você sabe que aquilo não é real. Porém, você aceita, você está tão concentrada e focada naquilo que está sendo passado que você recebe aquela emoção. Um outro exemplo que você pode, que é facilmente você encontra, é quando você está dirigindo o seu carro, você está saindo de um ponto e vai até um destino, e você chega nesse destino e percebe assim, nossa, nós já chegamos, eu nem percebi tal local que estava dentro do seu trajeto, eu nem percebi. Isso é um momento de transe hipnótico, porque você, apesar de estar consciente, você estava focada e direcionada numa atividade e você nem percebeu os outros acontecimentos durante esse deslocamento. É um estado de hipnose. Então, quando nós falamos da questão da hipnose, nós vemos que é tratado a hipnose como um meio mágico, ser um feitiço. Muita gente tem esse cisma e muitas vezes não querem buscar o tratamento. É totalmente incorreta essa informação. Nós estamos, sim, no estado de transe hipnótico, porém, nós estamos conscientes o tempo todo do que está acontecendo durante a sessão. E como é que é uma sessão de hipnose? A hipnose, nós utilizamos ela, que na verdade a hipnose, ela é uma ferramenta, tá? Essa ferramenta que nós utilizamos, você tem tudo que você passou pela sua vida, pela sua trajetória, você tem guardado na sua mente. E muitas vezes ela fica guardada no seu subconsciente. E você não consegue acessar essas informações conscientemente, pois há uma barreira que muitas vezes, devido ao trauma, à situação, ela é erguida. Então, a hipnose, o que ela faz? Ela permite que essa barreira baixe e você consiga acessar de forma consciente o que está no seu subconsciente. Então, nada mais é, o hipnoterapeuta, ele trabalha como um guia. Portanto, se você não quiser ser hipnotizada, você não será hipnotizada. Se durante a sessão de hipnose eu solicitar que você faça algo que você não queira, não acredite, você não fará. Então, as Então, pessoas têm... mesmo quando a pessoa, desculpa, mesmo quando a pessoa, então, porque o subconsciente é uma coisa que a gente não tem, como é que fala? Não tem domínio sobre ele, um né? acesso Não é. consciente. Então, a hora que, mesmo quando o subconsciente ele foi acionado, a pessoa na hipnose, ela tem uma consciência do subconsciente. E ela Sim, pode dizer, isso eu quero mudar e isso eu não quero. Porque às vezes tem coisas que, mesmo a pessoa achando que talvez, mas na hora H ela pode dizer, não, não vou mudar. É isso? porque é que nós vamos colocar assim, na seguinte É. forma. Durante a sessão de hipnose, nós façamos, você chega a mim com uma determinada queixa.
tá? E aí, nós, durante a nossa avaliação, nós vamos percebendo algumas situações, alguns sentimentos que estão mais aflorados, porém você não consegue compreender. Vamos supor, aconteceu um fato na sua infância, que isso mudou sua personalidade de forma que você ficasse um pouco mais, vamos supor assim, fechada, controladora, ansiosa ou com algum medo. Durante o transe hipnótico, nós podemos utilizar algo que nós chamamos de regressão. Então, nós conseguimos retroagir dentro de suas memórias a um determinado momento que pode ter sido o gatilho de tudo isso que você venha passando. E através, aí é outra fase transhipnótica. Nós descobrimos o que é. E aí, através de sugestionamentos, de dessensibilização, nós tornamos essa emoção que estava guardada lá no seu subconsciente uma coisa mais palpável a você, que você aceite, que você corrija isso dentro de você e que, portanto, vai melhorar todos os sintomas que você veio a ter após esse trauma. Vamos supor que você tenha tido trauma de um determinado, tenha medo de barata por determinado acontecimento na sua infância. Nós retornamos a esse momento e vamos trabalhar de forma que o quê? Que você entenda que esse momento que aconteceu isso não era uma coisa tão importante, que você poderia ter tido outra atitude que você não viria a sofrer desse trauma. E isso vai fazer com que você mude todo o seu comportamento. E assim é o trabalho da hipnose. A hipnose nós trabalhamos ansiedade, depressão, pânicos, síndrome do pânico, ou traumas de infância, medo de avião, de elevador, tudo isso nós trabalhamos dentro da hipnose, na E a parte hipnose mental. e também trabalha alguma coisa que às vezes a pessoa não sabe direito que ela tem. Que às vezes Sim, a pessoa sente uma angústia, alguma coisa assim, mas sim, ela não consegue saber se isso foi um trauma, se isso é dela. Não, sim, porque não... quando nós retornamos através das emoções, muitas vezes você descobre coisas que nem você lembrava, nem você sabia. Aí, durante esse processo, a gente começa a descobrir essas situações. Durante o tratamento, a gente descobre e vai remediando isso, entendeu? Contornando, você compreendendo tudo isso dentro da terapia. Agora, doutor Márcio, hoje em dia, quando se fala muito na espiritualidade, ou nas energias, né, boas energias, más energias, ou como se dizia antigamente, olho gordo, que é branco, esse tipo de coisa, muitas vezes as pessoas acham que elas não estão se sentindo bem porque alguém passou para ela o olho gordo, porque até tem gente que diz, não conte nada da sua vida para ninguém, que as pessoas olham isso de outra forma e tal. Quando uma pessoa vai para a hipnose, ela também leva com ela esse tipo de comportamento que muitas vezes, em vez de você estudar, fazer terapia, se conhecer, o autoconhecimento, tudo isso, a pessoa vai sempre atribuindo isso a um espírito, ao olho gordo. Isso também causa uma certa confusão, não é? Sim, nós temos as crenças, que nós chamamos de crenças limitantes, e isso atrapalha um pouco o serviço, o tratamento da hipnose. Então, a gente tem que trabalhar esse paciente, porque, como eu falei, a hipnose, ela precisa de que você aceite, entendeu? Se você não aceitar, não acreditar que você pode fazer algo, infelizmente, nós não conseguiremos sozinhos. Porque, como eu falei, o terapeuta,
O hipnoterapeuta, ele é apenas um guia, um GPS dentro das suas emoções. Então, nós vamos localizar essa emoção e trabalhar. No caso das pessoas que têm algum tipo dessas crenças limitantes, nós temos que fazer dessa forma, dessensibilizá-las, fazer com que elas entendam que aquilo é uma crença dela e que não necessariamente influencia em seu estilo de vida. Porque o ser humano também, ele tem, por natureza, a questão de sempre colocar a sua culpa, projetar a sua culpa nos outros. Ele tem essa natureza de conformismo, né? Então, Ou ele como tenta... dizem os budistas, você terceiriza. Né? A Sim. gente teve aqui uma entrevista muito interessante no final do ano, onde o monge falava isso. Você é a bengala da terceirização. Eu não estou feliz por isso, eu não sou feliz por aquilo, eu não consigo por isso. Né? E muitas vezes isso eu penso, né? Claro, o médico é o senhor, mas muitas vezes eu penso que isso atrapalha o nosso autoconhecimento, porque em vez de você tentar ver o que rola na sua cabeça, no seu coração, enfim, você sempre põe a culpa em outro, não é? Sim, exatamente. A gente sempre procura, o mais fácil é colocar a culpa em alguém do que eu admitir os meus erros. Certo. Então, quando você trabalha o autoconhecimento, é justamente aí que você cresce como pessoa, né? Porque você começa a perceber e admitir essas culpas que você tem. Então, é muito importante isso. E dentro da hipnose também, é importante deixar claro que a gente sempre pega muito para trabalhar o problema, né? Mas dentro da hipnose também nós trabalhamos a potencialização. Nós conseguimos fazer com que você melhore em alguns desempenhos, justamente por tirar essas travas, essas crenças, que às vezes a pessoa... Vamos pegar uma situação mais corriqueira hoje, a questão da violência doméstica, né? Então, muitas das pacientes que eu tenho atendido, elas vêm com alguma questão de autoestima baixa. Por quê? Por projeção do parceiro, que o parceiro vem com aquela violência psicológica, falando que ela é isso, ela é aquilo, ela não tem capacidade disso, daquilo, e isso ela vai absorvendo e trazendo para ela como verdade. Então, a gente também trabalha essa dessensibilização, e mesmo pessoas que não têm, assim, vamos dizer, não tem nada, mas ela ainda quer melhorar as suas capacidades de comunicação, a gente ajuda também nesse tipo de atendimento. Porque, voltando ali nas crenças limitantes, eu sempre fico pensando, às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa que acontece mesmo, né? Eu penso que para o senhor também isso é muito comum. Por exemplo, morreu uma pessoa, é um ente querido seu. É claro que você vai ficar triste, não tem como ficar feliz, tá certo? Então, Exatamente. você vai vivenciar aquele luto, ele vai passar, mas não adianta você dizer não chore, não viva, não. Você tem que vivenciar esse luto, passar por isso, faz parte da vida, mas você também não Aceitar. pode fazer de conta que não aconteceu, né? Aí a Exatamente. pessoa está num estado desse, tá muito triste, está isso, está aquilo, de repente ela tropeça, ou de repente ela vai sentar e cai, daí a pessoa diz, pronto, já está atraindo coisa errada, já está... Não, ela só não está num estado bom. Não é que as energias ruins não existam, tudo isso existe. Mas tudo depende da nossa atitude também, né? Eu tenho insistido muito isso aqui, que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, é como a hipnose. Ela pode te ajudar, ela é um instrumento, mas você também tem que se ajudar e tentar ver, porque não existe nada mágico.
né? Eu adoraria, doutor Márcio, dormir gorda e acordar magra. Não ter rugas, ter um monte de cabelo, que eu amo cabelo, eu tenho pouquinho. Mas, enfim, a vida é essa. Então, não há uma Exatamente. mágica que você aperta um botão e as coisas se resolvem. Não, as coisas são desta forma. Então, a gente precisa, não é se adaptar, mas é entender a espiritualidade pode nos ajudar, não a acomodar, mas a suportar, talvez. Né? E É esses a aceitação, né? instrumentos, como é a terapia, como é a hipnose, né? Essas coisas todas, elas vão nos ajudando a levar a vida de uma forma melhor, né? De uma forma talvez até mais alegre do que a gente leva normalmente. Exatamente. É a questão da aceitação. A pessoa, quando ela tem, ela se presta a ter o autoconhecimento, ela começa a ter essa percepção de que as coisas acontecem não por, não necessariamente tem que ser culpa de alguém ou de alguma coisa. Elas acontecem. E cabe a mim entender o porquê que aconteceu. Se for minha culpa, eu aceitar e buscar melhorar. Se for culpa de outra pessoa, eu aceitar e buscar evitar que aconteça de novo, mas coisas acontecem. E não é culpa de alguém. O luto, como você citou, é uma coisa que é esperada. Do momento que você nasceu, você vai ter um final. É a coisa mais certa que existe no mundo. Porém, você tem que saber aceitar e entender. E quando acontece, você tem total liberdade para ficar triste, para não querer conversar com alguém, mas o que naquele momento do luto, então você tem total liberdade. Agora, o que você não pode é deixar que isso te domine a ponto de começar a privar você de fazer as outras coisas, voltar à sua rotina. Esse é a questão, nós podemos dizer, patológica do luto. Agora, vivenciar o luto naturalmente é totalmente concebível, esperado e faz bem para a nossa alma, por nós colocarmos nossos sentimentos para fora, não esconder, porque muitos desses problemas que acontecem de depressão, ansiedade, os transtornos que podem aparecer, é porque tentou se reprimir algum sentimento. E essa repressão desse sentimento pode causar outros desdobramentos. Mas, doutor Márcio, por exemplo, hoje se fala demais nessa palavra depressão, né? E também as pessoas. Mas às vezes a pessoa está triste. Então alguém fala, ai, fulano já está deprê. Não, mas ficar triste também faz parte da vida, não é? Sim, é como nós falamos, é a questão de aceitação. Coisas ruins acontecem, nós vamos ficar tristes. O problema é que hoje vem sendo muito pregado qualquer tristeza já como depressão, como você Isso, falou. é E isso que eu quero dizer. a depressão, ela não é isso. A depressão, ela é um estado em que a pessoa permanece mais retraída, não tem, é triste, perde o controle da vida dela. O estado de depressão, ele tem que ser prolongado. Não é o fato de você ter tido um acontecimento ruim e você estar triste que você está deprimido. A depressão, ela é um estado continuado de, podemos assim, no caso, usando o sentimento de tristeza, é um estado continuado. Essa tristeza, ela é persistente, ela não muda, ela não passa em momento algum do dia.
Então, isso nós temos o quadro de depressão. Agora, ficar triste no momento do dia, teve uma notícia ruim, ficar triste por 1, 2 dias, isso é normal, é aceitável. O que não é aceitado é quando esse sentimento de tristeza permanece constante e começa a interferir na nossa rotina diária. Nas atividades, né? A pessoa diz, nas eu suas não vou porque eu atividades. estou triste, eu não vou fazer, porque é Deixa de isso. comer, isso, deixa de comer, deixa de tomar banho, deixa de fazer as suas atividades, né, por conta da Porque tristeza. daí, doutor Márcio, entra também essa questão da espiritualidade, né? Então, se você vê que você está numa situação difícil, você então procura um médico, procura um profissional, começa a se cuidar e reza. Tudo faz parte, né? Deus também Exatamente, nos deu a ciência, o conhecimento, os profissionais. O que a gente precisa é juntar essas coisas, ou como se diz agora muito, né? Se fala muito nisso, entender quais são os sinais, né? sim, Então, às vezes você fica sabendo de um método, você fica sabendo de um médico, um remédio não é um milagre, mas ele é um instrumento para te ajudar. E aí isso não quer dizer que você não vá fazer suas orações, não vá frequentar seu culto. Não, você vai fazer tudo normalmente. Mas você vai também nesses sinais que te apontam. exatamente, porque nós temos, tem estudos que comprovam a questão da espiritualidade. Pessoas espiritualizadas, elas tendem a ter menos problemas de cunho mental e se recuperar tanto mental quanto fisiológico, mas também se recuperar de forma mais rápida do que a pessoa não espiritualizada, porque geralmente as pessoas que são espiritualizadas, elas têm um melhor conhecimento de si e do que está à sua volta. Então, a pessoa que ela não tem esse apoio espiritual, não sente, não consegue se adequar a esse sentimento, seja lá qual é, religião que ela professe, ela sai em desvantagens, por assim dizer. Porque nós temos a nossa questão fisiológica, a nossa questão mental e a nossa questão espiritual. Nós temos uma saúde mental que é tão falada. Hoje, nós falamos de saúde mental, mas muitas vezes fala assim, não, saúde mental é não ter depressão, é não ter ansiedade. Não é só isso. A saúde mental, ela é atingida quando você tem um estado de equilíbrio em que você consiga exercer as suas atividades, as atividades em coletivo, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dificuldade. Isso é um estado de saúde. Então, quando você não adianta você ter uma saúde fisiológica perfeita e você ter uma saúde mental destruída, um psicológico destruído. Não adianta você ter um psicológico também muito evoluído e não cuidar do corpo, porque no final eles se entrelaçam. E nesse entrelaçamento é onde você vê realmente quem você é. E é o equilíbrio. Sim, exatamente. Doutor Márcio, eu gostaria de saber uma coisa, porque às vezes existem pessoas que elas começam a rezar, a orar, elas ficam num estado de contemplação que é enorme. É uma concentração assim tão grande que parece que ela não vai sair daquele estado. Isso é um estado de hipnose? De transe hipnótico, justamente. Ela se concentrou, ela se focou naquela atividade, então ela deixa de perceber as coisas ao redor. Ela está tão focada, tão concentrada naquilo que ela está fazendo, que ela esquece do que está ao redor. E o senhor acha que quando a pessoa ela tem esse estado, né, tão forte assim, de tão concentração, o que ela faz tem um efeito melhor do que
ela teria se ela fizesse a mesma coisa de uma forma, vamos dizer, menos concentrada? Olha, eu não posso dizer que é uma coisa assim melhor ou pior quem atinge esse estado de concentração durante a atividade religiosa. Porém, dentro do que ela se propõe, eu acho que não tem assim, como a gente fala assim, ó, esse é melhor, esse é pior, porque é o que ela está sentindo é o que importa. Se ela teve aquele tempo, teve aquela disposição, se concentrou, eu acredito que seja válido. Mas se ela também ela não consegue atingir esse estado de concentração, ela também não deve se culpar por isso. Tá? Tudo isso é uma questão de concentração, questão de estado emocional que a pessoa está naquele momento, porque às vezes todos nós somos seres humanos, né? Temos problemas, então às vezes por mais que nós tenhamos a vontade, o interesse estarmos em uma reunião religiosa, seja da religião A, B ou C, nossa cabeça não para, nosso cérebro não para. Então, nós estamos pensando no momento ali, nós estamos pensando no problema com o filho, no problema no trabalho. Então, a questão de você se concentrar mais ou menos, eu acho que não cabe a nós um julgamento. Porém, no que ela está se propondo, se ela consegue aquele estado de concentração mais aprofundado, isso para ela com certeza terá um efeito positivo. Porque às vezes você entra assim, não tem, e seja ele de que religião for, você encontra algumas pessoas assim, que elas estão tão concentradas, né? Ou então em agradecer, ou em pedir, ou mesmo em ficar em silêncio ali naquele lugar, né? Sim, Que você olha, você fala, nossa, você pode cair um negócio do lado dela, pode fazer um barulho, a pessoa ela está ali focada. Isso tem a ver também um pouco com disciplina, né? Que a pessoa ela vai fazendo até que ela chega nesse ponto, né? sim, exatamente. É, a questão da concentração, existem técnicas que trabalham o desenvolvimento dessa capacidade, né? Então, a yoga uma ferramenta, a própria hipnoterapia é outra ferramenta, porque nós conseguimos também nos auto-hipnotizarmos. Você Uhum. consegue fazer algumas atividades que você se volta para dentro de você, você consegue concentrar-se e melhorar ainda mais seu desempenho, né? Nossa, isso é Mas, muito bom, né? Porque também hoje você tem muita gente ansiosa, né? sim, Então, a hipnose ela pode ajudar também a pessoa a baixar um pouco a ansiedade, exatamente. né? A vir naquela história que a gente já falou aqui, que é o equilíbrio, né? Mas o equilíbrio, parece tão fácil, né? Mas ele é um ponto difícil. Acho que o senhor, como um profissional, pode explicar melhor sobre isso. A questão do equilíbrio é justamente nós não podemos tomar isso como um objetivo, colocar como uma meta a ser atingida. Por quê? Não, o equilíbrio ele não depende somente de nós. Uhum. Nós, como seres sociáveis, nós temos que nos envolver com as outras pessoas, nós estamos interagindo o tempo todo com as mais diversas situações e pessoas diferentes. Então, esse equilíbrio espiritual, se nós colocarmos um foco em atingir, nós podemos nos decepcionar. Então, o que eu posso orientar para as pessoas que buscam esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio emocional, é
busque conhecer melhor você, suas limitações, seus potenciais, que quando você conseguir se compreender, olhar para você e analisar sem julgamentos, com certeza você estará mais próximo desse equilíbrio. Agora, tentar colocar como meta, eu vou ser equilibrado. Isso você pode se frustrar, porque não depende só de você. E Depende, aí sim, uma depende de vários fatores. fatores. Depende uma parte de você, mas há outras coisas que vão interferir nesse equilíbrio e que não são de seu controle. Então, isso, quando a gente coloca como um objetivo, uma meta, por isso que muita gente se frustra, fica deprimida às vezes, porque ela quer atingir determinado estado, porém não depende só dela. E quando ela entende que isso não depende só dela, fica muito mais fácil ela se aceitar e chegar o mais próximo desse equilíbrio. É isso, o senhor fala isso quando o senhor se refere, por exemplo, a uma provocação. A pessoa diz, não, eu sou aqui equilibrada, eu vou segurar minha onda, eu vou lá, fale o que falar, eu vou segurar. Aí, quando ela chega e alguém faz uma provocação enorme, ou ela vê uma situação, quando ela percebe, ela já perdeu o equilíbrio, ela já falou, né? Sim. É nesse sentido que o senhor fala? Não, ainda estou falando um sentido ainda mais amplo, não só da pessoa pensar numa interação com outra, mas as Sei. próprias reações dela. Isso que você deu é um exemplo. Ela aprender a lidar com um confronto de forma a não repelir essa agressão com a mesma intensidade ou maior que cause ou uma outra reação à pessoa, isso é uma forma de equilíbrio. Nós sofremos a agressão e nós temos a maturidade, a capacidade de não reverter para que não se gere outro conflito. Isso Nós que eu chamo da cultura recebemos da a, paz, né? recebemos a agressão, limitamos, paramos essa agressão, porém, sem gerar um novo conflito. Porque quando nós temos uma situação de confronto, de discordância, se nós buscarmos sempre um dos lados buscar ter razão, esse equilíbrio nunca vai chegar. E quando nós temos a cultura da aceitação, aí sim você consegue chegar no meio termo. Porque senão fica aquela, você bate daqui, eu bato dali, e nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Então, o equilíbrio, ele está nessa forma de pensar. Seja numa agressão, seja numa frustração que você sentiu, porém, você não pode colocar para fora toda seu descontentamento. Você tem que entender que as outras pessoas ao redor não são culpadas da sua frustração. Então, o equilíbrio que eu digo é nesse sentido mais amplo de entendimento. Mas esse exemplo que você deu da agressão é sim um exemplo de equilíbrio. É você receber e não devolver. O equilíbrio não está em igualar forças, em sim você conseguir receber e ter o poder de parar essa agressão, sem gerar um novo conflito. Agora, doutor Márcio, hoje em dia a população ela está envelhecendo, né? Eu vi também que o senhor tem um curso sobre sobre Geriatria e geriatria. gerontologia. Qual que é a diferença de um e de outro? A geriatria, ela seria a prática em cuidados
com os idosos, né? Assim, a grosso modo, tá? Falando bem superficial. Eu diria até seria as práticas, as técnicas utilizadas em tratamentos para os idosos. A gerontologia seria o estudo do envelhecimento. Então, nós estudamos a questão do envelhecimento, as características fisiológicas, as características mentais, e tentamos entender e aplicar a melhor forma de tratamento dessa pessoa idosa. Entender para poder tratar. Então, aproveitando aqui que o senhor estudou sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. Os idosos, conforme o tempo vai passando, eles ficam mais espiritualizados? Ou isso é não sei, uma coisa que se falava há muito tempo, tá velhinha, vai lá, pega o terço, vai na missa, lá só tem velhinha. Isso é uma coisa que agora, com essa nova geração, eu diria, de idosos, ainda continua, ou isso é uma coisa do tempo dos nossos bisavós? Não, a principal característica dos idosos em relação às demais pessoas é a experiência de vida. São os erros, os acertos que a pessoa tem, que ela vivenciou e que ela aprende a reagir a essas situações. Por isso, não quer dizer que o idoso, ele é equilibrado, tem mais espiritualidade, mais conhecimento. Isso vai depender do entendimento dele, das vivências dele, das características dele. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. O fato é que, normalmente, a pessoa idosa, por ela ter passado por mais situações, ter vivenciado mais experiências, diferentes tipos de experiência, ela tenha uma capacidade maior de assimilação dessas alterações, desses confrontos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, elas têm a capacidade de aceitar melhor, de reconhecer as suas falhas, de entender a falha dos outros. E isso, dentro da espiritualidade, é muito importante e ajuda muito a crescer espiritualmente, né? Agora, não quer dizer que todos têm a mesma característica, nem que os idosos comparar os idosos de antigamente com os de agora, porque são vivências distintas em épocas diferentes, costumes diferentes. Então, a criação daquela época fazia com que as pessoas desenvolviam determinados tipos de costume. Hoje, você já vê que as pessoas têm outros costumes. Antigamente, a avózinha, minha avó, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Minha avó, todo dia após o almoço, ela sentava na poltroninha dela e rezava o terço dela, acho que era 2 horas que ela ficava. Eu lembro que era bastante tempo que ela ficava ali, mas era uma disciplina dela isso. Ela tinha todo dia, ela tirava esse momento para ela se encontrar com a religião dela. Então, era o normal naquela época dela. Hoje, você já vê que as pessoas, os idosos hoje, eles têm muito mais também, se envolvem em muito mais atividades das mais diversas possíveis. Então, a realidade de agora é totalmente diferente daquela época. Então, nós temos que avaliar e pesar isso na hora de entender o comportamento do idoso. O que é interessante, né, a gente notar é que, claro, é uma coisa que é óbvia, mas que é bom dizer, a vida é dinâmica, né? E todas as coisas, embora elas são cíclicas, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai ressignificando as coisas.
né? Então, antes, uma pessoa de 60 anos era, de fato, uma velhinha. Hoje, já se diz uma jovem senhora, uma de 60 anos, né? Sim, Então, ela tem muitas atividades e, de fato, o comportamento dela é outro. Ela não está pensando na morte, ela tem condições de fazer coisas sozinhas, ela não tem que depender de outros. Então, isso também ela vivencia a espiritualidade dela de outra forma. exatamente, porque antigamente a expectativa de vida era muito menor, né? Hoje nós temos pessoas facilmente batendo a faixa dos 100 anos. Né? Antigamente era mais difícil. Pegar exemplos da década de 30, 40, a expectativa de vida naquela época era em torno de 40 anos. Uhum. Hoje está batendo em torno de 77, 78 anos aqui no país, né? Então, é diferente e são comportamentos que nós temos que estudar e procurar compreender para que nós possamos oferecer os melhores tratamentos a esses idosos. É como você falou, antigamente a pessoa com 60 anos, ela buscava fazer atividades leves, quando buscava, a maior parte ficava muito sedentária, buscava mesmo fazer atividade sentada. Hoje nós temos idosos correndo maratona, ultramaratonistas. Então é uma realidade totalmente diferente. Nossa alimentação mudou, a alimentação ficou mais rica, tiveram também outros problemas com alimentação mais farta, rica em gorduras, e trouxeram alguns problemas. Porém, em a pessoa tendo condições, ela tem acesso hoje a uma alimentação de muito maior qualidade, mais rica em nutrientes do que ela tinha há 30 anos, 40 anos E atrás. também ela tem conhecimento para poder fazer escolhas, Sim, né? hoje nós temos a internet que nos proporciona quase na totalidade do país a ter acesso a informações. Hoje nós temos um sistema de saúde muito mais abrangente do que nas décadas anteriores, que as pessoas conseguem ter um acesso, mesmo que às vezes de forma mais é, delicada, sem tanta oportunidade, mas ainda assim tem acessos a medicações, tem acesso a diversas atividades, né, seja elas físicas, sejam mentais, que estimulam e mantêm esse idoso em atividade de forma mais adequada. Né? Inclusive na espiritualidade, né, doutor Márcio, hoje é muito comum uma pessoa mudar de religião, ela frequentava uma religião, ela foi para outra, e também é muito comum ela fazer uma espécie de um sincretismo, né? Ela vai em uma hoje, amanhã ela vai em outra, e isso não é mais uma coisa criticada, né? Antigamente, não, você era de uma religião, você tinha que nascer nela e morrer nela, né? Hoje, as pessoas estão mais abertas a tudo, né? São A paradigmas questão, que foram quebrados. graças a Deus, né? Literalmente. Sim, Porque aí você fica mais aberto e você também tira o que é de bom de cada um, né? sim, É como essa questão da alimentação. Se você ficar só naquilo também, o seu organismo perde outras coisas, né? Então, se sim, você tira um pouco daqui, um pouco dali, você pode fazer a sua própria alimentação e ter uma alimentação mais saudável, assim como os exercícios. E a gente volta lá naquela palavra que é o equilíbrio, né? exatamente, Do que você pode fazer, né? Nossa, doutor exatamente. Márcio, é uma delícia conversar com o senhor, eu tô gostando muito. Eu quero saber se para essa nossa conversa aqui, a gente falou da respiração, né, da importância do comportamento antes de uma oração, e sobre a hipnose, o senhor gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei? Não, assim, o que eu gosto mais de difundir agora, assim, é o que nós falamos um pouco, né, sobre o que é a hipnose, o como ela é feita,
a forma que ela te atinge, né, como nós falamos, mas o mais importante que eu posso destacar do nosso bate-papo é a questão da quebra de paradigmas, de crenças limitantes. Quando a pessoa ela se abre ao conhecimento, se abre ao novo, com certeza ela consegue crescer mais, se conhecer melhor e, por consequência, ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, se eu posso deixar uma orientação às pessoas que estão nos assistindo, é que não se fechem. Não é sair por aí tentando de tudo de forma indiscriminada, mas sejam abertas ao novo, ao que lhe traz prazer, que lhe traz bem, seja na parte religiosa, com a religião A, B, C, não importa. Se ela está te trazendo bem, continue, busque. Se tem algum problema, alguma questão no seu organismo, na sua mente, procure ajuda, procure as unidades básicas de saúde, procure os profissionais que estão aí à disposição no mercado, mas busquem ajuda. Não se feche em uma redoma, seja aberto a receber essas informações, estar acessível para as novas informações, para o novo, e busque profissionais habilitados, porque hoje você encontra também no mercado muitas pessoas que do achismo, do ouvir dizer. Então, a internet hoje, apesar dela trazer uma informação, nos proporcionar acesso à informação, ela também nos traz informações que muitas vezes nos prejudicam. Então, é saber triar essas informações, mas não se feche. E principalmente para as pessoas que têm essa questão, as pessoas mais idosas, que geralmente elas têm uma característica de ficar ao que é seguro a elas, procure conhecer o novo. E não deixe nunca de acreditar em vocês mesmos. Ah, que bonito, né? E não acredite em coisas fáceis demais. Geralmente elas têm problema, né? Por isso que você sempre Exatamente. deve procurar profissionais habilitados, saber como é aquele tipo de tratamento, né? E Sim. eu não canso de dizer, não há esse milagre. Não, Não, não não, existe. não é essa história de que um carro vale 100 e alguém vai te oferecer por 25 mil, tem algum problema aí, né? Sim. Então, desconfie. Como que é o ditado? Quando a esmola é demais, o santo Tanto desconfia, né? desconfia. Então, E tem também a questão de o ser humano também busca muito aquela resposta imediata. Hoje a sociedade também ela tem esse fator que é o imediatismo. Então ela busca resposta, ela quer tudo para ontem. E para certos problemas, principalmente os relacionados ao ser humano, não existe fórmula mágica, não existe tratamento milagroso, não existe remédio maravilhoso que você vai tomar e amanhã você já vai estar bem. Isso seria uma bênção se acontecesse, né? Mas, infelizmente, não é assim que é. Então, quando as pessoas vêm oferecendo também tratamentos milagrosos que vão resolver todos os problemas, não é assim que acontece. Nós temos que buscar informações de qualidade, procurar conhecer o que você está buscando também, para você ter um tratamento de qualidade e poder gozar das melhores oportunidades que nós temos hoje na sociedade. como se diz, né, doutor Márcio, tudo no tempo de Deus, né? Você faz a sua parte, Exatamente. mas tenha paciência, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, No não é? tempo, exatamente.
Olha, doutor Márcio Rogério Renzo, nossa, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu vou pedir licença a vocês para dar uma lida no currículo do doutor Márcio, porque ele é enorme, eu não consegui decorar. Então, deixa eu falar aqui, ó. O doutor Márcio é psicanalista, hipnoterapeuta, fisioterapeuta, especialista em hipnose clínica, pós-graduado em neuropsicologia, psicanálise clínica avançada, geriatria, gerontologia, oncologia e terapia cognitiva comportamental. Nossa, é um currículo maravilhoso. Portanto, vamos, Obrigado. se você ouviu e não ouviu assim direitinho, volta lá o vídeo, volta aí o áudio no Spotify e presta bem atenção. O doutor Márcio é um profissional qualificado e deixou aqui hoje, nessa nossa conversa, muitas dicas importantes para todos nós, independente da nossa idade, da nossa raça, da nossa religião. Então, doutor Márcio, muito, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, e a você aqui que está nos assistindo, ou pelo YouTube, ou nos ouvindo pelo Spotify, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. E os contatos do Dr. Márcio nós vamos deixar aqui na descrição, tanto do YouTube como do Spotify. Até a próxima quinta-feira. Muito, muito obrigada, Dr. Márcio. Muito obrigado, Cris, pelo convite. Estou sempre à disposição. Muito obrigada.